eu quero falar para você: avante, avante, avante no poder da palavra. Avante no poder da palavra. Eu me lembro que estive num congresso de pastores lá em Rio Bonito. Era um congresso de pastores da Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Rio de Janeiro. E nós estávamos participando e o tema era: eu sigo, prossigo e consigo. Ou seja, avante, eu sigo, não paro, eu prossigo e eu consigo. Ou seja, vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu quero pensar com você em Hebreus capítulo 2, versos de 1 a 4. Esse texto vai falar ao seu coração como já falou ao meu coração. Pastor Delfino Eugênio Vieira, um pastor muito antigo, era parceiro de pastor Davi Gomes. Aqueles mais experimentados como eu ouviram falar bastante desse nome. Pastor Davi Gomes foi diretor de missões nacionais, ele foi presidente da Escola Bíblica do Ar. Então, gente que conhecia muita coisa. Pastor Delfino dizia o seguinte: Bíblia, meu irmão, despeja a Bíblia. Bíblia, despeja. Ele dizia isso, ele dizia sempre isso: despeja a Bíblia. E quando despejamos Bíblia, ela é primeiro despejada em nós. E ela corta como espada de 2 gumes, a ponto de dividir, lembra? Alma e espírito. Poder da palavra. Esse texto de Hebreus capítulo 2 vai dizer assim, ó: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos transmitida pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Esta palavra mastigou meu coração durante esta semana. Quem são os hebreus? Quem escreveu aos hebreus? Esta é uma carta anônima. Não tem autor. O autor com letra minúscula. Tem o autor com letra maiúscula. Ou seja, Deus foi quem escreveu. Por mais que seja uma carta anônima de escritor humano desconhecido, o ensino, o compêndio teológico tem objetivo definido, claro. O teor da carta é claro. Os hebreus eram o povo de Deus. Os hebreus estavam dispersos, estavam espalhados. Se lembra do começo da carta do apóstolo Pedro? As tribos que estão dispersas, espalhadas, aos forasteiros. Os hebreus não tinham oportunidade, como nós, reunir num ambiente gostoso, seleto como esse, com uma música espetacular, para depois de um certo tempo ouvir a palavra. Os hebreus tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento veterotestamentário. Os hebreus tinham conhecimento da antiga aliança.
E se você bem recorda, quando lemos o capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai falar da ceia do Senhor aos Coríntios, ele vai dizer àquela igreja: porque eu ensinei a vocês o que eu recebi do Senhor. E ele vai dizer que ele tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança no meu sangue. Esse povo não tinha tanta noção destas coisas, embora fosse o povo de Deus, embora fosse a igreja de Deus. Eles estavam espalhados por toda parte, não tinham oportunidade de aprender sobre essa nova aliança feita no sangue de Jesus. Quando você lê Hebreus, você observa algumas coisas interessantíssimas nesta carta, como que se fosse o beabá do Evangelho, o beabá da vida cristã, o beabá dos ensinos de Cristo. Aquela igreja, a igreja que conservava no coração os ensinos, as tradições da velha aliança. Eles traziam do coração o que aprenderam do Velho Testamento. Não estou com essa palavra dizendo que o Velho Testamento não tem valia, não é isso. Só que agora, com o Novo Testamento, com o advento do Messias, com a nova aliança no sangue de Jesus, esse novo tempo lança luz lá naquele tempo obscuro. Eles estavam ainda fiados nas profecias, estavam ainda fiados numa série de compêndios, numa série de conceitos e preconceitos quanto à nova aliança. Joel profetizou: o meu espírito será derramado sobre toda a carne. Isaías vem depois como profeta messiânico, anunciando a vinda daquele que derramaria o seu sangue. Eles não conheceram, eles não se deram a conhecer. Com esta palavra, querida igreja Batista de Bela Vista, querida igreja de Cristo Jesus estabelecida aqui nesse lugar, eu quero desafiá-lo a apegar-se à palavra, à Bíblia. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, não, e nem sei como que o Senhor fará. Eu só sei que eu espero ter um dia de Bíblia na semana. Eu espero ter um dia de Bíblia na semana. Tenho orado, tenho suplicado. Eu espero que o Senhor nos conceda um dia de Bíblia. Um dia de Bíblia. Quero ser um dia de Bíblia com a minha igreja. Quero conversar de Bíblia. Não quero pregar isso, não. Eu quero que nós conversemos. Mas como é que funciona isso aqui? Como é que... Para nós não ficarmos como os hebreus, trazendo um compêndio que é interessante, é importante, só que algumas questões precisam ser revistas. A grosso modo, a intenção da carta era desconstruir aquele aprendizado ou aquele compêndio que era arrastado de um peso tremendo, desconstruir e construir conceitos da nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. A igreja tem dono, a igreja tem dono, a igreja tem dono. Ele pagou o preço, ele comprou, conforme o apóstolo Paulo escreveu lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Ele pergunta para os coríntios: vocês não sabem que vocês foram comprados por bom preço? Glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele comprou, Ele é dono. Ele é dono. Ele é dono da minha vida, Ele é dono da sua vida. Ele nos comprou. O Senhor pagou o preço. Para refrigerar a fé e a base doutrinária dos hebreus, o escritor procedeu assim: exaltando o sacerdócio,
o ensino de Jesus sobre os profetas, sobre Moisés. Ele vai dizer isso aqui no comecinho. De repente agarramos alguma coisa, alguma questão, e ficamos fiados naquela questão, agarrados àquele ensino que não é equivocado, só que Jesus, a Ele honra e glória, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que os profetas. Jesus. Hoje vivemos como que dispersos. Daqui a pouco cada um de nós para um lado. Amanhã então espalha mais um pouco. Trabalho, escola, o labor da vida. Vivemos como que dispersos. Existe muita falácia no nosso contexto. No contexto, eu não gosto desse termo, mas vou falar para você entender, no contexto evangélico. Muita falácia. Alguma coisa que, quando você vai para o texto sagrado, quando você vai para a Bíblia, não encontra base, não encontra amparo da palavra. Vivemos ainda muita falácia. Acomodados a esse mundo globalizado de notícias ultra rápidas, informações, nós precisamos desse despertamento. Precisamos desse despertamento. Precisamos ser despertados. Avante, ou seja, não podemos parar, precisamos seguir, precisamos tocar, precisamos caminhar, precisamos lutar, angariar, trabalhar, recolher, acolher, sustentar, abençoar, educar. Não podemos parar, mas precisamos avante no poder da palavra. Deixa eu te dar um exemplo daquilo que o escritor vai falar com os hebreus, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Lá no livro dos Salmos há um verso lá, ele vai dizer assim: feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Eu falei, mas está escrito isso, pastor? Eu falei, está escrito exatamente isso. E a pessoa agora, Isaac, não, mas não, está escrito isso, mas não está dizendo isto. Bíblia, eu preciso compreender algumas coisas na Bíblia. Está dizendo isto, está escrito isto, mas não está dizendo isto. Avante no poder da palavra. Avante sempre no poder da palavra. Eu preciso entender o teor, o poder. E eu preciso entender a chamada teologia bíblica. É a teologia que harmoniza velha aliança, nova aliança, que harmoniza a palavra do Senhor nosso Deus. Eu aprendo algumas lições nesses 4 versos que lemos. A primeira, fidelidade à palavra. Não, mas tem um ditado, o meu avô tinha um ditado. Não tem negócio de ditado, não. É a palavra. É a palavra. Não, mas espera um pouquinho. Se eu cortar aqui, vai cortar a minha carne. A palavra vai me ferir, vai me machucar. A palavra não machuca, a palavra não fere, a palavra diverte, a palavra conserta, a palavra nos traz para o lugar, a palavra nos exorta. De repente nós compreendemos mal essa expressão exortação. Hoje a mensagem foi só exortação. Você sabe o que é exortação? É incentivo.
Se foi exortação, glória a Deus, porque é incentivo, incentivando você a permanecer firme na palavra, avante na palavra, marchando na palavra. Exortação é incentivo, fidelidade à palavra. Olha só o capítulo 1, verso 1, 2, 3, o que o escritor disse? Ele disse assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Falando com a igreja dos Hebreus, porque a igreja dos Hebreus ainda estava fiada na velha lei, na antiga aliança. Está dizendo para aquela igreja que antigamente o Senhor falou de várias maneiras. Usou uma mula para falar com Balaão. O Senhor usou uma série de coisas que hoje de repente campeia no nosso meio e a palavra vai falar-nos pelo Filho. Ele é o Logos de Deus, Ele é a palavra. Ele é a palavra. Fala o meu coração, quem fala o seu coração é Jesus. Logos, palavra, Logos de Deus é Jesus. Então ele começa a orientar aquela igreja, fidelidade à palavra, fidelidade à palavra. Olha o verso 5 desse capítulo 1. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu serei seu pai, e você será meu filho. A qual dos anjos Deus disse isso? Jesus, 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 Jesus. Meus queridos, nós usamos alguma coisa que Davi usou lá nos Salmos. Davi estava num sufoco tremendo, uma dificuldade tremenda, e ele começa a orar, eis que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Você sabe mais teologia do que Davi. Davi não viu o Novo Testamento. Davi não ouviu de Jesus. O recurso que Davi tinha era esse, os anjos. Você não. Nós não. Nós temos Deus dentro. Deus mora em você. Deus mora em você. Ele está dentro de você. O Espírito Santo faz morada no seu coração. Deus está vivo dentro de você, querido. Não desperdice a palavra, fidelidade à palavra. Não estou dizendo com isso que não exista anjo, que os anjos, existe sim. E esse mesmo capítulo 1, no verso 14, vai dizer que os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Verso 14. O escritor daquela carta aos Hebreus estava ministrando ao coração da igreja um novo tempo, um tempo voltado para a palavra do Senhor nosso Deus. Ele vai dizer assim, no verso número 1 desse capítulo 2, por isso, depois que ele dá essas instruções, ele fala que agora é com a palavra, agora é a palavra. Agora fala-nos pelo Filho. Ele vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Quer ver a glória de Deus? Busca Jesus. Busca Jesus. Busca Jesus. Eu quero ver a glória de Deus. Achei que na fumaça, não mais. Não mais. É Jesus. É Jesus. O texto está nos dizendo, é Jesus. Ele vai dizer que Jesus é maior do que os anjos. A qual dos anjos Deus disse, senta aqui à minha direita, você é meu filho? A qual dos anjos? Qual dos anjos Deus disse? Eu preciso sim ser despertado pela fidelidade à palavra. Aprendo mais. Preciso ser despertado pela firmeza da palavra, a firmeza da palavra. O verso 2 desse capítulo 2, porque
se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, se toda palavra, se toda mensagem transmitida pelos anjos, percebe? A palavra agora é quem? São os anjos? Não, a palavra é Jesus, a palavra é Jesus, mas toda a palavra de Deus transmitida lá na velha aliança, onde estava firmada a igreja, se toda a palavra ela esteve firme, ela provou a sua firmeza, aí ele faz a pergunta no 3, como escaparemos nós? Nós precisamos de Cristo. O escritor estava dizendo àquela igreja, nós precisamos de Cristo. Mas eu sou o pastor daquela igreja, nós precisamos de Cristo. Não, mas eu sou o diácono daquela igreja, nós precisamos de Cristo. Não, mas espera lá, eu sou um fundador daquela igreja, eu faço parte. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Não, mas nós somos hebreu. Lembra do apóstolo Paulo dizendo, hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, excelente em tudo isso, mas tudo isso eu quero fazer como esterco, tudo isso eu abro mão, eu quero Cristo. Lembra de Paulo dizendo, eu quero Cristo, ou seja, eu preciso ser despertado para a firmeza desta palavra, nesse verso 2, para a firmeza desta palavra do Senhor nosso Deus. O texto é interessante, irmãos, a Bíblia vai nessa teologia bíblica, o texto vai falando ao nosso coração, e aqui no capítulo 19 de Gênesis, a palavra vai trazer um despertamento interessante a todos nós. Gênesis 19, verso 15 e verso 16, o texto vai dizer, ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os anjos, o agarraram pela mão, como também a sua mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. O escritor dos Hebreus está dizendo, se a palavra dita pelos anjos, ela foi firme, palavra firme, os anjos disseram para Ló, sai, senão vai morrer todo mundo. Saíram arrastando, os anjos saíram puxando. Ele está dizendo, esta palavra foi firme. Se aquela palavra foi firme, e eles, os anjos, são inferiores a Jesus, como fazer com esta palavra? Eu preciso me render à firmeza desta palavra. O apóstolo Pedro, irmãos, foi muito sábio quando ele escreveu, vocês estão pensando que a volta de Jesus está demorando? Vocês acham que está retardando? Gosto demais daquele texto, Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. Não existe predestinação ao inferno. Todo ser humano, Isaac está predestinado ao céu, glória a Deus. Isaac está predestinado ao céu. Todo ser humano é predestinado ao céu. Todo ser humano. Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia está cheia disso, cheia desse negócio. A palavra de Deus, ela tem firmeza desde sempre. É firme desde sempre. Eu aprendo que eu preciso ser despertado, porque o negligente não escapará. Preciso ser despertado quanto à minha negligência. Não, mas eu não sou negligente. Arrogância é negligência. Arrogância é negligência. Eu vou aceitar Jesus para quê, rapaz? Eu tenho de tudo. Está tudo bem. Sim, por quanto tempo tem de tudo e tudo bem?
Vai chegar uma hora que esse tem de tudo e tudo bem vai fechar. Observe só uma coisa: o Senhor tem as bênçãos dele para todos, todos indistintamente, todos indistintamente. Ou o sol nasce aqui em Bela Vista só para os membros da nossa igreja, para os irmãos em Cristo Jesus. Não, para todos. A chuva para todos, a bênção de Deus para todos. Vai chegar um momento que, pelo poder da palavra, só os remidos, só os redimidos, só os lavados no sangue de Jesus receberão a bênção. O texto sagrado chama de bodes e ovelhas. Final do capítulo 25 de Mateus, ele deu o exemplo. Ele vai colocar à esquerda os bodes, à sua direita as ovelhas, e vai dizer para aqueles da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi feito para nós. Em contrapartida, vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Antes do pecado, o Senhor já tinha um reino preparado para nós, que não negligenciamos a sua salvação. O negligente não escapará. O negligente se acha autossuficiente. Esse verso 3 vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, tão grande, imensa salvação, imensa salvação. Buscou-me com ternura, Jesus o Salvador, tirou-me da miséria, livrou-me com amor. Que maravilha! Olha onde eu estava, onde você estava. O Senhor foi te trazer, foi te buscar. Você vai negligenciar? Vai se achar autossuficiente? Ou vai se render ao poder da palavra, à firmeza da palavra? O negligente não escapará. Me lembro de um tio, gostava muito de contar casos. Ele ia muito à nossa casa, e ele contando que o rei resolveu casar a filha, e ele chamava os candidatos lá no palácio, e tinha uma prova para fazer em determinado dia. As pessoas se inscreveram e foram para a prova. Qual que era a prova? Você conhece essa? Essa é antiguíssima, mais antiga do que andar para frente. A prova era o seguinte: se parasse no lombo do boi 30 segundos, ia casar com a filha do rei. Aí os candidatos não eram bois bravios, difícil de parar, difícil. Aí entra um indivíduo esguio, ele era toureiro, conhecia bem daquilo, acostumado com aquilo. Solta o primeiro boi, ele dá aquela piruleta por cima do boi e desce agarrado assim ao rabo do boi, e disse assim: eu tenho 3 chances. Eu tenho 3 chances. Vem o segundo, ele dá um salto mirabolante e desce agarrado ao rabo da vaca. Vem o terceiro, ele pula em cima. Quando ele vai firmar, a vaca não tinha rabo. Autossuficiência, autoconfiança, arrogância, negligência. Não, meu filho, deixa para você batizar quando você tiver mais rapazinho, quando você crescer um pouquinho mais, quando você... Salomão vai dizer: ensina o menino não ensina não, ensinar no caminho que deve andar. É isso. Ele vai dizer: como escaparemos nós? Como? De que maneira escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação? Essa salvação foi primeiro anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada por aqueles que a ouviram. Nós temos confirmado esta mensagem, esta palavra por Bela Vista fora.
nós temos anunciado. As pessoas que ouviram antes de nós trouxeram para o nosso coração. Nós estamos trazendo para o coração daqueles que conhecemos. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. José, você precisa de Jesus. Ocida, você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Como você vai escapar se negligenciar uma tão grande salvação? Como você esperar o cabo? Como você esperou? Por último, eu preciso ser despertado. Porque essa palavra é uma palavra comprovada. Comprovada. Não é uma palavra que foi feita, foi um experimento. Não, essa palavra é uma palavra comprovada. O verso 4 vai dizer: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus comprovou a sua palavra com algo extraordinário, com algo fenomenal. Ele deu testemunho da sua palavra com sinais, com maravilhas. Ele veio trazendo o poder da palavra. Toda vez que você vê um milagre na Bíblia, que você lê um texto, milagre está sendo narrado ali, dá uma observada. O que acontece depois? Na Bíblia não existe milagre por milagre, cura por cura. O Senhor cura, o Senhor faz milagre, Ele opera sinais e maravilha no céu e na terra. Foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões. O Dario reconheceu isso. E nós que experimentamos a Jesus, e nós que conhecemos a Jesus, nós somos testemunhas autênticas, testemunhas oculares do poder de Jesus. Quando você observa, por exemplo, o filho daquela viúva de Naim, o cego lá de Jericó, o nome dele não era Bartimeu, ele era filho do Timeu. Bar significa filho de Timeu, era o nome do pai dele. O filho do Timeu estava cego ali, esmolando, pedindo esmola. Lembra daquela mulher? Vai em paz. Se lembra da última palavra de Jesus para ela? A sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Esta palavra é uma palavra comprovada pelo poder do testemunho do próprio Senhor da palavra, do próprio Senhor, do nosso Deus. Meus irmãos, meus queridos, agora é a nossa vez. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. Agora é a nossa vez como igreja. E não podemos seguir olhando para trás. Os hebreus estavam seguindo, olhando para trás. Dirigindo, olhando o retrovisor. Um para-brisa imenso. Para olhar, para observar, para guiar os seus passos. Olhando no retrovisor, ou seja, tem que virar a cabeça, tem que virar a cabeça. A visão é minúscula e é para trás. Agora é minha vez, agora é sua vez, agora é nossa vez, igreja, de seguimos avante, olhando a palavra, firmes na palavra. Precisamos seguir fiéis à palavra, firmados na palavra, porque o negligente não escapará. Você sabe quando é o aniversário da nossa igreja? Sabe não? Então vou te falar. É o segundo domingo de dezembro. Desde que eu ouvi no primeiro encontro nós tivemos aqui naquela sala, não esqueci mais. Segundo domingo de dezembro. Você sabe que dia é esse? É o dia da Bíblia. É o dia que celebramos o dia da Bíblia. A nossa igreja precisa ser uma igreja de Bíblia. Uma igreja firmada no poder da palavra. Não podemos negligenciar esta
rica oportunidade que o Senhor nos dá. Nós lemos e eu preciso ler. Você tem no seu telefone, no seu celular, eu tenho também. Nós precisamos ler, precisamos debruçar. Senhor, fala ao meu coração. Fala ao meu coração. Curve a sua cabeça. Pode ficar sentado. Curve a sua cabeça. Deus bendito. Oh, Pai amado. A minha gratidão ao Senhor nosso Deus é, sobretudo, pelo respeito de cada pessoa com o Senhor e a sua palavra. Quem sou eu, Pai? E o que tenho para oferecer, Deus? Estão nosso Deus aqui acomodados, ouvindo, atentos, porque é o poder da sua palavra. Nós queremos seguir avantes com o poder da sua palavra. Cada família, nosso Deus aqui, nosso Deus quebrada diante do Senhor, que o seu Espírito faça valer o seu poder, que o seu Espírito, nosso Deus, possa transformar, que o seu Espírito, Deus bendito, dê alento, que o seu Espírito dê a vitória que é buscada, chorando aos pés do Senhor. Receba a gratidão do meu coração. Sobretudo, nosso Deus, abençoe cada um de nós, para que tenhamos, nosso Deus, não esse livre acesso, mas que a palavra tenha esse livre acesso num coração transformado pelo poder do Senhor. Fica conosco, aceita o nosso louvor e a nossa adoração, no poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em nome de quem oramos. Amém, Deus.